Boa tarde, galera. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Todos me ouvem bem? Boa tarde, pessoal. Grande Thiago, boa tarde, meu garoto. Show de bola, gente. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora. Hoje nós vamos ter duas aulas aí, pauleira, tratando sobre Platão. E se tudo der certo, hoje ainda a gente vai para sociologia, tratar sobre o marxismo. Aí o bicho vai pegar, né? Aí vocês vão me chamar de esquerdista, ou esquerdopata, ou não. Vocês vão falar, professor, você odeia o capitalismo? Você ama o capitalismo, né? Enfim, né? Então hoje nós vamos tratar aí, vamos fechar Platão e vamos entrar provavelmente em sociologia, lá no campo da sociologia, em Karl Marx e as ideias socialistas, ok? A contribuição de Karl Marx para o campo da sociologia. Então, quem vai chegando aí devagarzinho, seja bem-vindo, né? Puxa uma cadeira, sente-se no chão. Então, vamos para a nossa aula de filosofia. Qualquer dúvida, lembrando, né? É só postar aí no chat ou liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Deixa eu compartilhar aqui o nosso material com vocês. Só lembrando que Oi, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Tranquilos? Não? Então, galera, na nossa última aula, o que a gente tratou, né? Basicamente, a gente viu Platão e a sua concepção de metafísica. Nós vimos que Platão vê o mundo de maneira dual. Que maneira dual é essa, professor? Segundo Platão, existem dois mundos, o mundo físico e o mundo metafísico. O mundo físico é esse mundo que você pode experienciar através dos seus sentidos, olfato, paladar, visão, audição, tato. Esse mundo físico é o mundo das experiências, é o mundo do sensível, é o mundo da aparência, é o mundo material, é o mundo onde tudo que existe é imperfeito e mutável. E existe um mundo que está para além do físico. O mundo além do físico é o mundo metafísico. A palavra meta significa além. Físico, physis, natureza, aquele mundo que está para além da natureza, além dos seus sentidos, aquele mundo impossível de ser experienciado com o seu tato, olfato, paladar, visão, audição. O mundo que só pode ser captado pelas ideias, pelo inteligível, pelo conhecimento, pela razão, que nos leva à verdade. E tudo que existe nesse mundo metafísico, nesse mundo das ideias, nesse mundo inteligível, no mundo da essência, é perfeito e imutável, ok? Então, o que Platão argumenta conosco? Né? O que ele nos diz? Que o mundo físico está em constante transformação, e se ele está em constante transformação, o que é hoje não será amanhã, então não posso confiar nesse mundo. O sentido não nos permite conhecer o mundo, a verdade sobre o mundo, porque os sentidos podem nos enganar. O sentido não nos permite chegar à essência das coisas, do ser, do ente. E o conhecimento que provém dos sentidos é um conhecimento limitado, ok? Onde é que estaria o conhecimento verdadeiro, então, professor? No mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo do conhecimento, da razão, da verdade e etc, ok? É isso que Platão nos diz, nos ensina. Outra importante contribuição que Platão nos dá é as etapas para se chegar a esse conhecimento. E aí nós vimos lá no mito da caverna como se dá essas etapas, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela com vocês. Aqui. Nós vimos lá no famoso mito da caverna como que se dá essas etapas do conhecimento, né? Nós vimos lá que a caverna simboliza, né, esse mundo físico, as correntes simbolizam. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. É um cachorro. Bom, resolveu, o cachorro parou de latir. Ou mataram o cachorro, ou mutaram aí. Mas vamos lá então, galera. Então, o mundo da caverna é um mundo físico, o mundo onde as sombras se refletem ali no teto da caverna, onde tudo é uma ilusão, tudo é mutável, é imperfeito. Esses prisioneiros acorrentados somos nós, as correntes simbolizam a ignorância, nosso preconceito, nossa subjetividade. E o prisioneiro que foge é o filósofo, né? É o cara que consegue vencer o mundo das imagens e ir para o mundo da verdade. Então, o que é esse mundo da caverna? Platão nos diz, é o mundo da imagem e da ilusão, aquilo que você vê, aquilo que você toca, que você ouve. É a primeira experiência, a primeira imagem e ilusão que temos sobre tudo que existe.
A partir daquilo que vemos, criamos crenças e impressões. E a partir do momento que começamos a raciocinar sobre aquilo que vemos, ouvimos, tocamos, a partir das nossas crenças e impressões, nós começamos a raciocinar, nós produzimos o conhecimento verdadeiro. É esse momento que saímos da caverna, saímos da ignorância, deixamos de lado o preconceito, a subjetividade, né? E aí a pergunta que Platão nos faz, e a sequência da nossa aula agora, todos estão prontos para conhecer a verdade? Entende isso? Será mesmo que todos estão prontos para conhecer o que é a verdade? Ok? Existe uma cena de Matrix muito interessante. O Morfeu, né, que na mitologia grega é o senhor dos sonhos, vai para Neo e leva Neo para Matrix. E aí ele mostra a Neo o que é o mundo, o que é a verdade, né? Ele tira Neo de Matrix e mostra a verdade, tira Neo da caverna e mostra a verdade. O Neo é interpretado por aquele homem maravilhoso, o gato do Keanu Reeves, né? E aí, galera, tem uma cena muito legal, que o Morfeu oferece para Neo uma pílula vermelha e uma pílula azul. A pílula vermelha tira Neo da Matrix, a pílula azul deixa Neo na Matrix. Aí a pergunta é, será que todos estão prontos para escolher a pílula vermelha, para sair de Matrix, sair da caverna? O que é a Matrix aí? É a caverna, galera. Né? Será que todos estão prontos para ter o choque da realidade, da verdade? Porque muitos temem a verdade. Muitos preferem a mentira, a caverna, a escuridão do que a verdade. Muitos preferem viver no conforto da caverna, se é que podemos chamar esse conforto da caverna, no comodismo da caverna. Muitos preferem viver com suas ignorâncias, com seu preconceito, com a sua subjetividade, com a sua intolerância, do que conhecer a verdade, a realidade, o mundo que está lá fora, né? Existe uma outra série muito famosa, da década de 80 e 90, que o jargão de abertura da série é "A verdade está lá fora". A verdade está lá fora no sentido que os homens estão na caverna, no sentido de que quando você se liberta, ela está lá fora, né? Essa série era Arquivo X, não sei se alguém conhece, não é da geração de vocês, tá? Arquivo X é da minha geração, mas porventura vocês vão gostar da série, é uma série muito interessante, muito legal, tá? E aí, galera, a pergunta que Platão nos faz é, será que todos estão preparados para conhecer a verdade? E aí entra uma nova temática de Platão, a reminiscência da alma, ou mito e o lete. Vamos tratar dessa parte agora, nessa nossa aula. Aqui começa o conteúdo novo nosso, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de te fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Tranquilos? De boa, né? Então vamos lá então. E aí, o que é esse mito da reminiscência da alma, professor? Tentando responder essa pergunta, de que se todo mundo realmente é possível, todo mundo é capaz de conhecer a verdade, a gente vai tentar desvendar esse termo, essa palavra reminiscência. Reminiscência significa lembrar, recordar, algo como uma lembrança vaga ou incompleta. Então, reminiscência, lembrar, recordar. E nesse mito, Platão narra a história do pastor Esse pastor ele foi levado por uma deusa para visitar o mundo dos mortos, onde ficam as almas. E nesse lugar, as almas aguardam o dia em que poderiam reencarnar, ou seja, voltar a um corpo. E as almas poderiam escolher a vida que querem ter na Terra. Eles podem escolher uma vida de luxo, riqueza, funk e ostentação, ao mesmo tempo de ignorância, ou uma vida de sabedoria, de luz, comedimento e conhecimento. E após essa escolha, elas são encaminhadas ao rio Lete. A palavra Lete significa esquecimento, é o rio do esquecimento. Aquelas almas que bebem muito da água do rio Lete esquecem a vida dos prazeres, escolhem uma vida, né, de prazeres, de desejos, de luxúria, de fama, prestígio e riqueza. Então, aquelas que bebem muito, saboreiam muito da água, escolhem uma vida de prazeres, de desejos, de luxos, fama, prestígio, riqueza, poder. E aquelas almas que bebem pouco da água do rio Lete, do rio do esquecimento, escolhem uma vida de conhecimento, sabedoria, uma vida desprendida dos prazeres sensoriais e carnais.
E então as águas que bebem muita água se afastam por completo do conhecimento. Já as almas que bebem pouca água estão mais próximas do conhecimento. Isso porque facilmente pode se lembrar das ideias perfeitas que um dia contemplaram enquanto ainda eram almas, tão somente alma. Aí Platão nos diz, olha, o homem, ele é composto de uma dualidade. Assim como o mundo é dual, o homem também é dual. O homem é composto de corpo e alma. O corpo está ligado ao mundo sensível. Então, o corpo está ligado ao mundo sensível. Que mundo sensível é esse, professor? O mundo físico. Ao mundo físico. Então, o seu corpo, ele está profundamente ligado àquilo que é imperfeito e mutável. Então, o seu corpo está ligado ao imperfeito e ao mutável. Inclusive, galera, o seu próprio corpo está em transformação. Afinal de contas, você não vai ficar jovem para sempre. Essa pelezinha de bundinha de neném não vai ficar do mesmo jeito para sempre. Você vai envelhecer, bunda cai, peito cai, a cara vai enrugando, vai parecendo um maracujá, parecendo uma uva passa, imprópria para o consumo, né? É mais ou menos isso, é um mundo em transição, ou seja, o seu próprio corpo está ligado a esse mundo. Ele faz parte desse mundo imperfeito e mutável. Portanto, o seu corpo é imperfeito e é mutável, ok? Já a alma não. A alma está ligada ao mundo inteligível. A alma, deixa eu colocar aqui para vocês, ligada ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, ao mundo metafísico, ok? Ao mundo do pensamento, do conhecimento. A alma, portanto, ela é perfeita e ela é imutável. Tudo bem? Essa é a ideia que Platão defende, que você é dual, você tem corpo e tem alma, né? Então, nesse sentido, sobre o conhecimento, Platão nos diz, o conhecimento sensível é imperfeito e passageiro. E o conhecimento inteligível, ele é perfeito e verdadeiro. Então, é somente a alma que pode conhecer, o corpo não pode. Porque o corpo, ele é perecível, ele é imperfeito. E ao tentar conhecer o mundo, ele conhece o mundo imperfeito. Ele conhece o mundo cheio de imperfeições. E o próprio corpo é imperfeito. Então é impossível conhecer o mundo pelos nossos sentidos, olfato, paladar, visão, audição. O conhecimento sensível, portanto, é imperfeito e passageiro. O conhecimento sensível é imperfeito e passageiro. Aonde é que está o conhecimento verdadeiro, então, professor? O conhecimento inteligível é que é perfeito e verdadeiro. O conhecimento inteligível é perfeito e eterno. Ou seja, somente a alma pode conhecer, o seu corpo não. Então, quando você aprende alguma coisa, segundo Platão, não é você que está aprendendo, não é o seu corpo físico, é a sua alma que está aprendendo. Quando você aprende lá tocar um piano, tocar um instrumento musical, quando você aprende uma regra de 3 simples, composta, um juro simples, um juro composto na matemática, não é você que está aprendendo. É o seu mundo inteligível, é a sua alma que aprende. É ela que acumula conhecimento verdadeiro, segundo Platão. Tá? Então, portanto, o corpo ele é imperfeito e passageiro. E a alma é perfeita e imutável. E aí Platão nos diz, sendo o ser humano constituído de corpo e alma, apenas a alma pode alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, apenas a alma pode alcançar o conhecimento. Só a alma. Não tem como, tá? O corpo não é possível, o corpo não consegue. Porque o corpo, repito, ele é tão imperfeito quanto esse mundo. O nosso corpo, através dos sentidos, olfato, paladar, visão, audição e tato, né, só permite um conhecimento ilusório, uma aparência, entende? Aparência, essência. Por isso, nem todo mundo está preparado para conhecer a verdade. E algumas pessoas simplesmente não querem conhecer a verdade, ou não conseguem conhecer, por suas limitações próprias, ou mesmo por sua própria ignorância. Porque suas almas beberam muito da água do rio Léter, talvez, né? Então, algumas pessoas simplesmente estão despreparadas para conhecer a verdade, nunca vão conhecer a verdade. Outras não. Outras, que talvez beberam pouca da água do rio Léter, vão mergulhar no conhecimento.
E para alcançar esse mundo inteligível, o que o Platão nos diz que a gente tem que ter? Ter conhecimento sobre a verdade, contemplar o que é belo e discernir o bem do mal. Olha aqui a imagenzinha, ó. Conhecer a verdade, discernir sobre o belo, sobre o bem e o mal e contemplar o belo. É por aí que a gente chega, alcança o conhecimento verdadeiro. Então, o que é essa ideia, professor? Você morre e aí a sua alma transcende. Uma vez transcendendo sua alma, ela está com todo o conhecimento. E lá, ela, no mundo metafísico, ela pode escolher, sabe? Beber pouco ou muito da água do rio Léter. Se ela beber muito, ela esquece. Se ela beber pouco, ela esquece pouco. E aí, o que é esse momento de conhecer, né? Contemplar, discernir? É a oportunidade que aquela alma que bebeu pouco da água do rio Léter, pode relembrar a reminiscência da alma, né? Recordar, né? Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Professor, então o Platão, nesse sentido, ele é meio determinista, né? Sim, com certeza. Entendi. Porque tem esse negócio tipo, você só alcançaria o conhecimento se sua alma previamente não tivesse bebido da água do rio Leto. Exatamente. Mas então, nesse sentido, qual que é o propósito de você, por exemplo, igual Sócrates ou igual ele com a dialética e todo aquele esquema ali, qual que é o sentido de tentar ensinar e despertar isso nas pessoas, se teoricamente elas já seriam destinadas a saberem? Legal. Na verdade, é facilitar, é ser um caminho, oferecer um método, uma oportunidade para aqueles que querem poderem conhecer, porque não basta querer, entende? É fácil querer, todo mundo quer. Agora, qual o caminho que eu devo tomar para conhecer? Seria o diálogo? Seria a dialética? Entende isso? Então, tanto Platão quanto Sócrates nos oferecem um método, um caminho. O caminho de Sócrates é o diálogo, o caminho de Platão é a dialética. Tudo bem? Entendi, professor, tá certo. Pode Show de seguir. bola. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Professor, Pode falar. o que é? O é o cocheiro. É o cocheiro, não, perdão, é o pastor. É o pastor que é levado para o mundo dos mortos, e aí ele conhece as almas, conhece aquele mundo onde as almas bebem pouca da água do rio Léter e muito da água do rio Léter. Então, o é o pastor, e o Léter é o nome do rio. Isso é mitologia, tá, gente? É um pouquinho de mitologia misturado com racionalismo, né? Tudo bem? Show? Então, vamos lá, galera. Dando continuidade aqui, e uma outra contribuição importante que Platão nos deixa, que para mim é uma das principais teorias de Platão, é uma das mais interessantes, é a teoria da tripartição da alma. E para isso ele usa um outro mito, o mito do cocheiro de Phaedon, com sua carruagem, seus dois cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto. E esse mito é encontrado no livro Phaedon, de Platão. E nessa obra, Platão diz o seguinte, olha, a alma é dividida em 3 partes. A parte racional da alma, racional, ok? Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A parte irracível, e a parte apetitiva. A parte racional está ligada aqui, ó, ao córtex, à cabeça. A parte irracível está ligada ao tórax, ao peito. Enquanto a parte apetitiva está ligada aos seus órgãos sexuais. E a parte racional é a que está ligada especificamente à inteligência e à virtude. Entende isso? A parte racional está ligada à inteligência e à virtude. Inteligência e a virtude. Quem é que representa essa alma, né, racional? É o cocheiro. É o nosso cocheiro.
Ah, é o nosso cocheiro. Virtude. Virtude. A parte irracível da alma, ela está ligada à coragem e ao vigor. Então, vamos colocar aqui, ó, coragem, coragem e vigor. Essa parte da alma é o cavalo branco. É o cavalo branco. É o cavalo branco. Enquanto necessariamente, né? Aqui é o cavalo branco. Enquanto a parte apetitiva está ligada às suas paixões e aos seus desejos. Então, tem ligado aqui aos paixões. Paixões, desejos. E essa parte aqui representa, no mito, o cavalo preto. O cavalo preto, tá? Então, a alma é dividida em 3 partes. Racional, irracível e apetitiva. Racional, inteligência, virtude. Irracível, coragem e vigor. Apetitiva, paixões, desejos. Ok? Cada uma dessas partes controla o nosso corpo. O que é o nosso corpo, professor? É a carruagem. O nosso corpo é a carruagem. Quem é o cocheiro? O cocheiro é a sua mente, é você. E quem é o cavalo branco? A coragem e o vigor, a paixão e o desejo. Aí, o que nos conta esse mito, galera? Né? O que o Platão nos ensina? Que, para mim, é um dos ensinamentos mais fortes e importantes de Platão. Nessa imagem de um cavalo branco, bom e obediente, um cavalo preto, mau e desobediente, um corpo humano, sabe? O corpo humano, que é a carruagem, e o homem que conduz a carruagem, que tem um controle sobre as rédeas, ou seja, ele consegue controlar o cavalo branco e o cavalo preto, consegue controlar a coragem, o vigor, as paixões e os desejos. E qual é... Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. E qual é, então, galera, a grande sacada aqui? Né? Com a ajuda do cavalo branco, o cocheiro, usando da sua racionalidade, da sua inteligência, da sua virtude, deve controlar o cavalo mau, o cavalo preto. Deve controlar as paixões e os desejos. Ok? Oh, meu Deus, está tudo se movendo aqui. E se nós deixarmos, né, se permitirmos, né, se deixarmos a alma apetitiva, ou seja, o cavalo mau, guiar nossa carruagem, nosso corpo, nós seremos levados para o abismo, para a perdição. Então, a ideia aqui é a seguinte, de que a sua parte racional, com a ajuda da irracível, deve controlar a apetitiva. Porque se você deixar a apetitiva dominar o seu corpo, se você deixar seus desejos, suas paixões dominarem sua inteligência, sua virtude, sua coragem, seu vigor, seu corpo é levado à perdição. Então, como é que eu consigo alcançar a felicidade verdadeira? Quando o cocheiro, com a ajuda do cavalo branco, consegue controlar o cavalo preto. Quando a inteligência e a virtude, unida à coragem e ao vigor, consegue controlar nossas paixões e nossos desejos. É assim que eu tenho uma vida plena. Quando a razão se sobrepõe aos desejos e às paixões. Quando a razão controla a coragem e tem controle sobre o vigor. Quando a razão, o cocheiro, controla o cavalo branco e o cavalo preto. Essa é a ideia por detrás do mito do cocheiro de Phaedon e é por trás dessa ideia da tripartição das almas. Vamos lá, galera. Perguntas? Dúvidas? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Pode passar. Beleza? Então, vamos para frente. Outra contribuição importante também de Platão é sobre o amor. Muito provavelmente vocês já ouviram a expressão amor platônico, né? E muita gente acha que o amor platônico é aquele amor não correspondido. Muita gente acha que é um sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, tá? O amor em Platão, ele é uma força que te impulsiona, uma força que move as pessoas a saírem do lugar e buscarem, por exemplo, conhecer. Então, o amor para Platão, ele não é belo e nem bom. É a força que te leva a buscar o bom e o belo. Olha o que eu estou dizendo. O amor em Platão não é um sentimento, ele não é algo ligado ao romantismo, não tem nada a ver com isso.
Não é aquele amor não correspondido, isso aí é senso comum. O amor platônico, ele é uma força que te leva a buscar aquilo que é o conhecimento verdadeiro, aquilo que é o bom e o belo. Então, Eros, como é chamado o amor platônico, né? O amor de Cristo é ágape. O amor de Aristóteles é filia. E o amor de Platão é eros. Eros, por isso que tem eros, motel, eros, né? Night club. Não que eu frequente esses ambientes, tá, gente? Mas existe, você sabe, né? Uma vez eu falei isso em sala de aula. Ah, sim, professor, eu conheço. Eu falei, quê? Mas, enfim. Então, o eros aí é o amor, é a força mediadora que leva o homem a superar o mundo sensível, ao mundo do olfato, paladar, visão, audição e o tato, e conseguir atingir o inteligível. Então, não basta ter a dialética, não basta conhecer o caminho, tem que ter uma energia que te move, é uma força que te move. Essa força é eros, o amor. Entende isso? Então, olha que interessante. Algumas pessoas não estão preparadas para conhecer a verdade. Simplesmente nunca vão conhecer a verdade. Mas, mesmo assim, Platão nos dá um caminho, a dialética. Mas não basta ter o caminho. Tem que ter uma força que te move a conhecer. Essa força é o amor. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vocês estão rindo de quê, gente? Samuel, o que houve aí? Vocês estão rindo aí no chat aí? Ô, professor, Pode falar. aqui, tipo, você disse que o amor platônico, ele é uma força, mas a gente Isso. pode encaixar isso mesmo no sentimental, de alguma forma, tipo, que te impulsione, ou não? Não. Entendi. A própria ideia de que o amor platônico é aquele amor não correspondido já é um erro. É um erro interpretativo muito comum, senso comum, falar, eu tenho um amor platônico por aquela pessoa, ou seja, um amor não correspondido e tal. Né? Isso é uma ideia de senso comum, que não tem nada a ver com Platão. Mas, repito, o amor aqui em Platão não tem nada, absolutamente nada a ver com esse sentimento. A ideia de que o amor é o sentimento é do século XVIII, XIX, daquela galera do movimento do romantismo, é dessa galera do século XVIII, XIX. A galera da antiguidade viu o amor como uma energia. E o contrário do amor, professor, é a discórdia. A discórdia separava, o amor unia. Essa era a ideia da época, né? Tudo bem? Professor, Pode falar. já Thiago, que né? é só isso, já que é só o amor platônico que nos leva a buscar a felicidade plena e o conhecimento pleno, então, como o senhor já tinha explicado que que para Platão, alguns não teriam, como é que fala, essa vontade, essa capacidade de adquirir esse conhecimento, então quer dizer que alguns tinham menos eros do que o outro. Perfeito. Você fechou esse raciocínio com chave de ouro, nem precisei falar. Você fechou com chave de ouro. Algumas pessoas têm mais essa energia, outras não. Eu falo pela gente mesmo. Galera, tem dia que você está voando baixo, decolando, você está legal, alto astral, nossa, você devora livros, conhecimento. Tem dia que você está para baixo, borocochô, você está rendendo nada. Está com sono, parece que nem tomou café. Entende isso? Ou seja, o seu ego está baixo. Né? Tem dia que saber a realidade é pior. Exatamente, perfeito. Exatamente. É isso mesmo. Então, algumas pessoas simplesmente não têm eros, outras pessoas têm eros. Né? Isso é uma questão pessoal, particular. Como o Diogo bem destacou, é bem determinista essa ideia. E eu, particularmente, não gosto. Tá? Às vezes o aluno chega para mim, professor, isso não é para mim, não consigo aprender. Não, muito pelo contrário. É para qualquer um. Alguns têm mais facilidade, outros têm dificuldade. Agora, se você colocar a bunda cabeluda na cadeira e estudar, você consegue como qualquer um que tem facilidade. Então, basta o que? Esforço. O esforço compensa a falta do eros. O esforço compensa as suas limitações. Então, nada como um bom esforço para você aprender matemática, aprender física, química, aprender história, geografia, filosofia, sociologia. Eu tenho dificuldade. Dificuldade é uma desculpa esfarrapada para quem tem preguiça. Então, desvencilha das suas preguiças, senta a bunda e estuda. Né? Cria um método, um caminho para você desvencilhar desse mundo que você vive. Né?
que é o mundo de pessoas que cada vez mais abandonam o Eros de Platão. Tudo bem, galera? Vamos lá? Dúvidas? Tranquilos? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. De boa, legal. E para a gente fechar a nossa aula, nós vamos falar da concepção política de Platão. Como é que funciona essa concepção de política de Platão, professor? Platão tratou sobre política na sua obra A República. Então, a obra A República. É a obra que Platão tratou sobre política. Ok? Deixa eu botar aqui em maiúsculo. A República. O que Platão nos ensina com essa obra? O objetivo dele é apontar os caminhos para que a polis, a cidade-estado, pudesse ser bem governada. Aí o Platão vai nos ensinar, ele vai nos dizer o seguinte, que o bom cidadão é um bom político. O bom cidadão, ó, o que ele nos ensina aqui? Ó? O bom cidadão é também um bom político, ok? Essa ideia de que um bom cidadão é um bom político é a ideia de que o bom governante ele se preocupa não com o seu particular, não com o seu bem privado, mas ele se preocupa com o bem comum, o bem de todos, entende? Qual o problema dos nossos políticos hoje, galera? Estão preocupados com seus bens particulares, com seus bens privados, e esquecem do bem público. E olha que vivemos em uma república, né? E a felicidade do cidadão se faz como? No cumprimento da justiça. Então, a felicidade só é possível, a felicidade está no cumprimento da justiça. Que justiça é essa, professor? As leis da polis. Então, se você cumpre as leis da polis, você será uma pessoa feliz. E o que seria, então, professor, a finalidade última da política? A finalidade da política é a justiça para o bem comum. Então, a finalidade da política é a justiça para o bem comum. Essa é a finalidade da política. Por que existe a política? Para pensar no bem comum. A moral privada sempre inferior à moral pública. Então, a moral pública, ou seja, os valores públicos acima dos valores privados. Então, você tem que deixar o seu individual, o seu privado em segundo plano. O primeiro plano sempre é a vida em sociedade. Essa é a ideia da política de Platão, ok? O interesse coletivo deve sempre estar acima dos interesses pessoais. Interesses coletivos acima dos interesses pessoais. Ok? Essa é a ideia que o Platão defende. E aí o Platão defende uma sopocracia. Ele não gosta da democracia, porque, segundo ele, a democracia permite que pessoas despreparadas cheguem ao poder, pessoas ignorantes cheguem ao poder. Então, o Platão defende uma sopocracia. Vamos lá. Sopo vem de Sofia. Sofia. Sofia, sabedoria, conhecimento. Barra, conhecimento. Cracia, kratos, mais kratos, poder. Poder ou governo. Ou seja, o poder dos sábios. O que o Platão defende? Ele defende que os mais sábios, os mais preparados, governem. Ele defende uma sopocracia. Ele defende a ideia de que somente os filósofos estão prontos para governar, porque eles são sábios, eles são dotados de um conhecimento. A pergunta é, aquele indivíduo dotado de conhecimento é o mais preparado para governar? Vamos olhar para a história política do nosso país? Gente, no nosso país nós já tivemos presidentes que foram advogados, que foram economistas. Dilma era economista. Nós tivemos sociólogos. Olha isso, nós tivemos um presidente sociólogo, que era o Fernando Henrique Cardoso. Nós temos um professor de educação física, né? O Bolsonaro é formado em educação física.
né? Nós tivemos um presidente que nunca teve um curso superior, nunca se formou em uma universidade. Foi, inclusive, o primeiro presidente sem curso superior da história do Brasil. A pergunta é, caráter está ligado a diploma? Essa é a pergunta. Caráter está ligado a diploma? Nós tivemos pessoas doutores que fuderam o país e pessoas não doutores que também fuderam o país. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que não há nenhuma relação entre diploma, curso superior e o caráter do indivíduo. Nenhum. Bem? Agora, o que Platão defende? Ele acreditava que realmente a pessoa mais sábia, dotada de um conhecimento, poderia governar melhor do que a pessoa ignorante. Ele acreditava, né? E aí, galera, como que ele via política? Ele via política igual a tripartição das almas. Os magistrados deveriam ser quem? Os sábios, ligados à razão, ok? Que razão é essa, professor? Ligado àquela ideia, né, da inteligência, da virtude. Os magistrados são detentores de inteligência e virtude, portanto, eles estão ligados à razão, eles são a parte racional da sociedade. Os guerreiros, que são a parte ligada à coragem e vigor, essa seria a parte irracível da sociedade, e agora o problema está no povo. O povo está ligado à alma apetitiva. O povo é guiado pelas suas paixões e pelos seus desejos. E aí, quando o povo governa, o povo é guiado pelas suas paixões e pelos seus desejos, pelas suas ideologias. Então, não pode deixar o povo governar. A democracia não pode ser o governo do povo. Não pode. Por quê? Porque se colocar o povo no poder, o povo vai ser guiado pelas suas paixões e desejos. Aí já era. O povo é o cavalo mau. Os guerreiros são o cavalo branquinho. E os sábios, governantes, magistrados, seriam ali os filósofos capazes de controlar os guerreiros e, com o uso dos guerreiros, controlar o povo. Olha que interessante essa ideia, essa analogia que Platão faz entre, né, política e alma. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas, para a gente fechar nossa aula de filosofia de hoje. Professor, aqui, então a sufocracia seria... Mas como é que ele ia medir isso, a sabedoria dos governantes? Outro problema. Ele não diz, entende? Ele se resume a dizer que os filósofos estão mais preparados. Se você for um filósofo, você está preparado para governar. Essa é a ideia, né? Mas ele não diz como eu vou medir se um filósofo realmente está preparado. Como mensurar isso? Mas ele não diz. Ele não diz que eles têm que fazer uma prova, né? Eu particularmente, eu defenderia a tese de que todo funcionário público não só fizesse uma prova, como um concurso público também, por exemplo, como também fizesse uma prova psicotécnica, tá? Porque muitos que estão aí nos governando, não passariam em uma prova psicotécnica, uma simples prova psicotécnica. Não sei se vocês já fizeram um teste psicotécnico para tirar carteira de motorista. Gente, tem pessoas que simplesmente não podem governar, que não estão preparadas para governar. Por mais que insistam em colocar essas pessoas no poder, elas não são capazes. Entende? Tem pessoas que são assim. Então, eu defendo essa tese, que além de um concurso público, também tinha que fazer uma prova psicotécnica. Tá? Agora, ele não diz, Platão não diz, olha, você tem que fazer uma prova psicotécnica, fazer um concurso público, né? Vou fazer uma prova do Enem. Vou fazer uma prova do Enem, aquele que passar está preparado para governar. Aí será realmente, mesmo passando, né? Será que esse cara está preparado para governar? Será que o caráter está ligado à inteligência, à coragem, ao vigor? Essa é a pergunta que nos resta a fazer a Platão, né? Tudo bem, galera? Beleza, pessoal. Tranquilo. Show de bola. Vamos lá, perguntas, galera. Aí a pergunta que a gente pode fazer assim é a seguinte, né? Quem é que está preparado para governar? Né? Esse é o X da questão, né? E a gente fecha a nossa aula sobre Platão aqui e nós vamos para a sociologia. Tá? Nós vamos para Karl Marx. Lembrando, depois dessa nossa aula, eu disponibilizo o material para você, tá? Eu jogo lá no grupo da turma. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu abrir aqui o nosso material sobre marxismo, a contribuição de Marx na sociologia.
galera. Se porventura vocês não estiverem visualizando o slide aí, dá um grito, fale comigo, tá? Esse é o módulo 3 de Sociologia, que nós tratamos sobre Karl Marx. Karl Marx e o que conhecemos como materialismo histórico. Então, a gente está vendo a famoso quarteto fantástico. Vimos o Auguste Comte, vimos o Émile Durkheim, Max Weber, agora a gente vai falar sobre o último, Karl Marx. Os 4 grandes nomes do pensamento sociológico. Então, repito, sai da filosofia, vamos para a sociologia. Abre o seu caderno de sociologia aí. Fecha seu caderno de filosofia. Tá? Esse é o módulo 3 de sociologia. Nós estamos estudando os 4 grandes nomes do pensamento sociológico. O Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e agora o Karl Marx. E a gente vai tentar entender um pouco do pensamento marxista, um pouco das ideias de Marx no campo da sociologia. Eu não vou me aprofundar aqui no marxismo na história, porque você vai estudar o marxismo na história lá na sua aula de história com o Bruno Bagunça, que inclusive tem um certo parentesco com a barba com Karl Marx. Não sei se vocês sabem, eu estudei com o Bruno Bagunça, depois vocês podem perguntar a ele, né? O Bruno Bagunça, professor de vocês, mas aquele menino era um jovem comunista de esquerda fervoroso. Comunista de andar com a camisa do Che Guevara, com a boina do Che Guevara, com um medalhãozinho enfiado aqui no peito, aqui com martelo e a foice, cueca vermelha revolucionária, bolsa vermelha revolucionária. O cara era um comunista. E hoje é um dos capitalistas mais ferrenhos que eu conheço, é o meu amigo Bruno Bagunça, tá? Então, pergunta ele sobre a época sobre a sua época de faculdade, você gostava de Marx? Pergunta ele, né? Que ele vai contar um pouquinho dessa história. O ex-marxista. Existe isso, o ex-marxista? Pergunte ao Bruno, né? Então, galera, né, o nosso objetivo aqui, então, é tentar entender o pensamento do marxismo. E eu vou bater numa tecla muito importante. Vamos desprender dos nossos preconceitos, da nossa subjetividade. Porque é muito comum as pessoas, hoje principalmente, no Brasil que vivemos, com tanta polarização, as pessoas olharem para você, pois simplesmente você cogitar, pensar em falar sobre Marx, comunista. Pronto, você é um comunista, né? Esquerdista, esquerdopata, já fui chamado de esquerdopata, né? E, gente, há muito preconceito hoje, e a maior parte do preconceito é da ignorância, de pessoas que nunca leram Karl Marx, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Cheio de churumelas, vamos direto para o que interessa. Né? Professor, então, pode falar. Mas e o marxismo cultural, você vai abordar também? Bom, vamos abordar. Tá? O marxismo cultural, a gente vai tratar, inclusive, de uma aula só sobre cultura. E aí eu vou fazer um gancho com o marxismo cultural, com a ideia de Marx sobre o mundo em que vivemos, o fetichismo da mercadoria, nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Não sei se vai dar tempo hoje, mas nessa nossa aula de sociologia. Tá? Beleza, galera? E aí, pessoal, né, por onde a gente deve começar, professor? Pelo começo. Tá? Da onde surgiu as ideias socialistas, como, por exemplo, o marxismo? Tá? Elas surgiram fruto do desdobramento do capitalismo industrial. A Revolução Industrial, nós vimos, ela trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade. Por exemplo, dentre as consequências positivas, nós podemos destacar o desenvolvimento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo que surgem novas tecnologias, essas novas máquinas vão substituir o homem, quando tem desemprego. Ao mesmo tempo que as máquinas, as novas tecnologias surgem, elas também são mais eficientes, mais produtivas. Então, eu tenho um aumento, a maior produtividade. Ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, também aumenta a demanda por recursos naturais. Eu tenho uma maior demanda por recursos naturais. Isso tem um impacto no meio ambiente, ok? Com a maior produtividade, também aumenta a geração de riqueza. Aumento da geração de riqueza. Só tem um pequeno detalhe. Essa riqueza não é distribuída. Essa riqueza fica nas mãos de poucos, nas mãos da elite, da classe burguesa, como Marx chamou. Só que há uma concentração de riqueza. E aí eu tenho a ascensão, graças ao aumento da geração de riqueza, eu tenho a ascensão de uma classe social, ascensão da burguesia. Ao mesmo tempo
que essa burguesia ascende socialmente, eu também tenho a exploração da classe operária. Que tipo de exploração, professor? Longas jornadas de trabalho. Ok? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Longa jornada de trabalho. Péssimas remunerações, remuneração irrisória, insignificante. Péssimas condições de trabalho. Locais de trabalho insalubre, mal iluminado, mal arejado. Exploração do trabalho feminino e infantil. Feminino e infantil. Então, frente a essa realidade de exploração e frente aos avanços da Revolução Industrial, surgem duas ideologias. Uma ideologia favorável, defensora do capitalismo industrial, que é o positivismo. A ideologia favorável é o positivismo de Auguste Comte. Lembra que o positivismo, ele defende a razão, a ciência, a tecnologia, a industrialização, como forma de levar a humanidade ao progresso. Agora, Professor, aquela galera, pode falar. por que a exploração é só do trabalho feminino e não também da criança masculina? Não, é assim, eu destaquei o trabalho feminino infantil porque a remuneração era metade do salário de um homem, né? Por isso que eu destaquei mais o trabalho infantil feminino, mas o trabalho masculino também era explorado, com muita jornada de trabalho, remuneração irrisória. Mas, por exemplo, assim que surgiu a Revolução Industrial, na Inglaterra principalmente, a uma mulher, a uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, se pagava metade do salário de um adulto, né? De um homem adulto. Né? Tudo bem? Professor, Pode falar. corrige ali no Auguste Comte, em cima, o título que está escrito errado. Ah, pô. Vi aqui, obrigado, amiga. Favorável, obrigado. Ficou favoráveis. Tudo bem, galera? Então, favorável à Revolução Industrial, ao capitalismo industrial, tem o positivismo kantiano, que defende a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como forma de levar a humanidade ao progresso. O positivismo kantiano só olhava para os fatores positivos da Revolução Industrial, só olhava para as coisas boas que a Revolução Industrial trouxe. Já aquela galera que olhou para o lado negativo da Revolução Industrial, olhou para o desemprego, para a concentração da riqueza, para a exploração da classe trabalhadora, essa galera aderiu às ideias socialistas do século XIX. Por que eu falo ideias no plural? Porque não foi só o marxismo. Nós temos o socialismo utópico, nós temos o socialismo libertário, o anarquismo, nós temos o socialismo cristão. O socialismo marxista, ou socialismo científico, é só mais uma das vertentes. Repito, não vou me preocupar aqui com as ideias socialistas, porque você vai estudar lá na aula de história. Vou só dar uma passada. Nós vamos falar brevemente sobre socialismo utópico, socialismo anarco-libertário, socialismo cristão, mas a minha preocupação aqui é com Karl Marx e como Karl Marx contribuiu para o desenvolvimento da sociologia. Então, Marx, não só Marx, Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Joseph Pierre Proudhon, Mikhail Bakunin, entre tantos outros, olharam para a Revolução Industrial, viram esse lado negativo da Revolução Industrial e falaram, tem que mudar. A gente tem que fazer alguma coisa para transformar a sociedade. A gente tem que fazer uma revolução, lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Essa é a ideia do marxismo. Construir uma sociedade mais justa e igualitária, vencendo o capitalismo e construindo uma sociedade socialista e depois comunista. Essa é a ideia. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Aqui, você acabou dizendo sobre ideias socialistas cristãs, não era? Uhum.
essa ideia, ela é do Auguste Comte, porque eu lembro, tipo, eu estudei algum tempo atrás a respeito do Auguste Comte, que ele ficou meio que decepcionado com o que tinha gerado, né, pelo fato de que as pessoas só estavam procurando evoluir positivamente, só que acabaram visando só o lucro. Então ele vai, tipo, parece que retorna, né, e passa a defender uma ideia mais, tipo, cristã, do tipo, de ajudar o próximo e etc. Eu não sei se enquadraria nisso. Porque eu já cheguei a ver isso, né, no caso. O Augusto Comte, É. Bom, acredito que sim, né? eu não, sinceramente, eu nunca li Augusto Comte se trocando assim, trocando de time, né? Eu nunca li nada sobre Augusto Comte trocando de time. O Augusto Comte fez duras críticas ao iluminismo, porque ele achava que o iluminismo realmente defendia a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas não alcançou a fraternidade e a igualdade. O iluminismo não conseguiu. O iluminismo e a burguesia estavam tão preocupados em se enriquecer e chegar ao poder que deixaram a igualdade e a fraternidade de lado. A única coisa que foi atingida foi a liberdade econômica. E aí o Augusto Comte criticava o iluminismo, chamando o iluminismo de filosofia negativa. E aí ele não, né? Na verdade, são em cima, mas ele vai beber da fonte. Ele vai propor a filosofia positiva. O que é a filosofia positiva? É aquela ideia de que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização poderia realmente construir uma sociedade mais justa e igualitária. É aqui que ele defende uma sociedade mais justa e igualitária, com o uso da tecnologia para construir uma justiça social, o uso da industrialização, culto à ciência. A ciência é capaz de libertar o homem da ignorância, da amarra das religiões e levar a sociedade ao mundo positivo. É nisso que eu conheço o Augusto Comte. Dessa maneira aí, eu nunca li nada, não, sabe? Eu tenho o seu número, aí eu vou te enviar Tá. esse trecho. Manda sim, tá? Ok, Manda ok. o autor do livro também, de repente, para eu pesquisar também, tá? Beleza. Beleza? Show de bola. E aí, galera, né? O socialismo, então, as ideias socialistas surgem em oposição ao capitalismo, enquanto o positivismo surge para abraçar o capitalismo, ao capitalismo industrial. Porque, segundo o positivismo kantiano, o capitalismo industrial seria o único capaz de levar a humanidade ao progresso. Então, vamos lá, vamos fazer nossas devidas ponderações. Professor, como que eu posso definir, ok? Como que eu posso definir as ideias socialistas? As ideias socialistas são um conjunto de ideias sociais, políticas, filosóficas, econômicas, que surgiram ali na segunda metade do século XIX em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária frente à sociedade capitalista industrial. Então, vamos colocar isso aqui para vocês terem o conceito, a definição. Então, é um conjunto de ideias. O que é as ideias socialistas? Um conjunto de ideias sociais, políticas, econômicas, um conjunto de ideias sociais, políticas, econômicas e filosóficas que surgiram em oposição ao capitalismo e defendendo uma sociedade mais justa e igualitária. Professor, que lindo, o socialismo é massa, então. Gente, na sua essência, o socialismo é top de linha. Você pode até dizer, caramba, Cristo era um socialista, né? Na sua essência. O problema está na tentativa de implementar o socialismo. Porque absolutamente todas as vezes que tentaram implementar o socialismo, o que terminou? Ditaduras de esquerda. Na verdade, tudo que hoje a gente chama de socialismo, socialismo cubano, socialismo chinês, socialismo da União Soviética, não tinha nada de socialista ali não, gente. Aquilo ali era uma ditadura de esquerda, só isso. Mas de socialismo mesmo, de verdade, não tinha. Eu vou mostrar para vocês o que seria o socialismo de verdade, que nunca saiu do papel, nunca foi colocado em posto na prática. Só que as pessoas que não leem Marx, elas não vão nunca saber disso, tá? E aí, galera, né? Quais são as principais correntes de pensamento socialista? Nós temos o socialismo utópico.
O socialismo utópico de Robert Owen, deixa eu colocar aqui, ó. Socialismo utópico de Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Esse socialismo utópico, a palavra utopia, foi cunhada por Thomas More na sua obra também Utopia. Utopia significa ou não topos lugar, lugar que não existe. É um lugar imaginário, é uma ilha, na verdade, lá em Thomas More, uma ilha onde não existe desigualdade, não existe miséria, não existe pobreza, não existe propriedade privada, não existe dinheiro, todos são guiados pela razão, não existe religião, e tudo que é produzido na ilha é igualmente dividido entre todos que trabalham. Essa é a ideia de utopia lá em Thomas More, lá no século XVI, final do século XVI e no século XVII. Aí me vêm esses caras, Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, bebem da fonte, beberam na fonte de Thomas More e criaram as ideias socialistas. E a ideia de criar um socialismo utópico é o seguinte, a possibilidade de que burguês e proletariado unam suas forças para construir essa sociedade mais justa e igualitária. A ideia era utópica, por quê? Porque era impossível. O burguês se unindo à classe trabalhadora para criar uma sociedade mais justa e igualitária? Para com isso. Karl Marx mesmo chamou esses caras de utópicos. O Friedrich Engels chamou eles de utópicos. Inclusive, o Friedrich Engels escreveu um livro com o seguinte título, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Entende? Ele escreveu um livro com esse título. O que é essa ideia, professor? Então, segundo os socialistas utópicos, segundo Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, e tem o Blank também, o Mark Blank, seria possível um dia o burguês, o dono da fábrica, chegar na fábrica com as lágrimas escorrendo e dizendo, gente, eu nem consegui dormir pensando em vocês, meus trabalhadores. A partir de amanhã, meu proletariado, eu vou dar férias, folga remunerada, vou dar aumento salarial, diminuir jornada de trabalho. Ou seja, segundo eles, a iniciativa de construir uma sociedade mais justa e igualitária partiria do próprio burguês. Então, o socialismo utópico defende a tese de que a revolução para construir uma sociedade mais justa e igualitária partiria do próprio burguês. E aí, ao defender essa tese, o próprio Engels e o próprio Karl Marx chamavam esses caras de utópicos. É um bando de utópicos, isso jamais será possível. Por quê, professor? Porque o burguês quer lucro, ele não quer dividir seus lucros, ele quer lucro. Né? Existe também o socialismo libertário ou anarquismo. Repito, não vou me aprofundar, tá? Eu vou falar por alto, para vocês entenderem. O meu foco aqui é o Marx. O que o socialismo libertário defende, professor? Ou anarquismo? Há, sem ou não, aqui é governo. Sem governo, professor, é isso mesmo? Um lugar que não existe governo, exatamente. O anarquismo, o socialismo libertário, se opõe a toda e qualquer forma de autoridade e poder. Ou seja, é uma revolução que destitui toda e qualquer forma de autoridade e poder. Igreja, fim. Estado, fim. Polícia, fim. Ninguém vai governar, ninguém governa. Por quê? Porque todos são capazes de se autogovernar. Defende algo como a autogestão. Cada um sabe o seu papel dentro da sociedade. Professor, mas isso não vai virar caos, desordem? Porque muita gente associa o anarquismo à desordem e ao caos. Né? Muita gente associa. E por quê? Porque sem uma liderança, sem alguém para apontar a direção, um líder, um capitão do navio, a gente perde o rumo. Essa é a ideia de que o socialismo leva, o socialismo anárquico, né, leva a um caos, uma desordem. Agora, não sei se você já viu, tem um símbolo que é um A, né, com um círculo com um A dentro. Esse é o símbolo do movimento anárquico. Né? E também existe o socialismo cristão. O socialismo cristão, que surgiu na encíclica Rerum Novarum, ele parte do princípio, tá, de que é possível que o burguês, bom cristão que era,
ele passasse a se preocupar com a condição da classe trabalhadora cristã, que também era. Então, o burguês e trabalhadores, ambos cristãos, se uniriam para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ok? O que tanto Cristo defendia. Cristo defendia a sociedade mais justa e igualitária. Ok? Eita, nós. E, finalmente, o que nos interessa, o socialismo científico, ou também conhecido como marxismo, em homenagem a Karl Marx. Tá? O marxismo. O que o socialismo científico defende, professor? Ele defende a revolução do proletariado, superando o capitalismo e instituindo uma sociedade, instituindo o socialismo e, por fim, o comunismo. Ok? Professores, isso aconteceu em algum lugar no mundo? Em nenhum lugar do mundo aconteceu isso aqui. Ué, mas o que foi a União Soviética? Uma ditadura. China, de Mao Tse-tung, ditadura. Cuba, ditadura. Coreia do Norte, ditadura. Comunismo, socialismo de verdade nunca existiram na prática. O que existiram foram regimes autoritários de extrema esquerda, ou ditaduras de esquerda. É isso que existiu. Tá? Então, outra balela. Ah, professor, em vários momentos no Brasil o comunismo tentou tomar o poder. Só teve uma vez na história do Brasil que as ideias socialistas realmente preitaram tomar o poder. Essa única vez foi na intentona comunista do governo de Vargas. Na era Vargas, a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, tentou tomar o poder, liderada por Luiz Carlos Prestes, por Olga, mas não deu certo também, não. Vargas mandou prender todo mundo. Inclusive, mandou Olga lá para a Alemanha nazista, né, onde ela morreu nos campos de concentração. Ou seja, essa ideia de que o socialismo vai tomar o poder. Hoje tem gente maluca dizendo isso, que o socialismo pode voltar ao poder. O socialismo nunca teve poder. Ah, o professor Lula não era socialista? Gente, pelo amor de Deus. Vocês sabem quem teve mais lucro no governo Lula? Os bancos. Os bancos foram as instituições financeiras que mais tiveram lucro no Brasil na época da era Lula e Dilma. Então, o PT não é comunista nem aqui nem na China. O PT é tão capitalista quanto qualquer outro partido. Isso é uma bobagem sem tamanho. Mas, enfim, são pessoas, repito, que não leram, ignorantes, não prestam atenção. Agora, de novo, não se preocupe. Vocês vão voltar a ver socialismo utópico, libertário, cristão e marxismo lá na história. Eu dei uma pincelada para vocês entenderem como que essas ideias socialistas se opuseram ao capitalismo industrial. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Professor, pode falar. Assim, eu não... Vozes da minha mente, mas vou perguntar. Tipo assim, partindo do pressuposto de uma ideia ideal, de tipo assim, se não tivesse acontecido, para quem é cristão e acredita em Adão e Eva, se a gente não tivesse o fruto proibido comido e etc., você acredita que a sociedade seria mais ou menos parecida com o socialismo pregado, tipo, de não existir governo e todo mundo se ajudar, sem existir dinheiro ou algo do gênero? Ou você acredita que existiria, tipo, uma sociedade como hoje, mas mais igualitária? Não? Eu acho que não, sabe por quê? Vamos pegar as origens, vamos voltar ao primitivo da humanidade, lá na pré-história. A partir do momento que os primeiros agrupamentos humanos se formaram, formando tribos, mesmo nas tribos, alguns indivíduos se destacavam. Alguns se destacavam pela sua inteligência, pela sua força, outros se destacavam pela sua capacidade de caça, de pesca. E aí veio a Revolução Agrícola, alguns se destacaram para plantar, para colher,
Alguns tinham uma inteligência singular para construir obras hidráulicas, diques, canais, represas. Alguns se destacaram como artesãos, como pedreiros, como tecelões, como pintores, escultores. Então, à medida que nós mesmos somos diferentes, e nós vamos nos especializando, a especialização, a estratificação social, cria desigualdade. Entende isso? Então, é perfeitamente natural, por exemplo, que uma sala de aula com 40 alunos, alguns alunos se destacam em matemática, outros nem tanto. Alguns alunos têm nota boa, muito boa, outros nem tanto. Alunos acima da média, alunos na média e alunos abaixo da média. Isso é o quê, galera? Isso faz parte da capacidade de cada um, de aprendizado, de esforço. Alguns esforçam menos, outros mais. Então, à medida que nós nos encontramos em sociedade, a desigualdade vai surgir. Agora, o problema do capitalismo é o quê? Que essa desigualdade social se transforma em desigualdade econômica. Pobres e ricos, opressores e oprimidos, classe burguesa, classe trabalhadora. Eu não condeno ninguém por ser rico. Se a pessoa se esforçou, se dedicou, sabe, estudou, meritocracia, e tem dinheiro, conseguiu um certo status social, cara, perfeito. Bate palma para esse cara. O problema é quando a pessoa se faz valer do quê? Da exploração. Essa é a crítica de Marx. A crítica de Marx é o seguinte, que a classe burguesa, por que ela se tornou a classe poderosa, detentora de poder econômico? Porque ela explora a força de trabalho da classe trabalhadora. É por isso que a classe burguesa é tão rica e poderosa. E é aí que Marx dá o tiro na classe burguesa, ele critica a classe burguesa. Entende, amiga? Então, particularmente, independente da teologia judaico-cristã, da maçãzinha, eu acho que assim que os seres humanos começassem a se reproduzir na Terra, se transformar em tribos, de tribos para civilizações, já era. Né? Já era, a desigualdade ia surgir mais cedo ou mais tarde. Né? O próprio Adão e Eva, diferenciação de gênero. Adão era homem e Eva era mulher. A mulher submissa ao homem, isso está na Bíblia, né? Isso é bíblico, né? Não que deve ser seguido, né? Nem tudo que está na Bíblia é verdade, né? Morcego na Bíblia é uma árvore, e morcego não é uma árvore, morcego é um mamífero. Lembrando que a Bíblia foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, né? Então, nem tudo que está na Bíblia deve se levar ao literal da palavra. Tem muita coisa ali, é questão de interpretação. Né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Gente, ó, fica se acanhe não, tá? Faça a sua pergunta aí, a gente vai somando, multiplicando. Professor, eu não entendia o que seria o tópico. Assim, o tópico é um conceito da sociologia, e a primeira vez que surgiu essa palavra utópico, quem escreveu ela pela primeira vez foi um escritor inglês chamado Thomas Morus. Thomas Morus escreveu um livro chamado Utopia. Nesse livro Utopia, ele narra as aventuras de Rafael e Trodeu a bordo do navio de Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio foi aquele navegador que fez a navegação de cabotagem no litoral do continente americano e chegou à conclusão de que era um novo continente, tá? Que era o continente americano. Então, a palavra utopia era uma ilha, era uma palavra para designar uma ilha, e nessa ilha todo mundo vivia em igualdade, vivia em justiça social, não existia dinheiro, não existia propriedade privada, não existia ricos e pobres, todo mundo era igual nessa ilha, tudo que era produzido era igualmente dividido entre todos, ninguém não trabalhava, todos trabalhavam pensando no bem comum. Tá? Isso é lindo. Era uma ilha utópica. Na sociologia, o que é uma utopia? É uma ideia inalcançável, impossível de ser atingida. Tudo bem? Mais ou menos com uma pitadinha de ficção científica, né? Mais ou menos, né? Sim, com certeza. Admirável Mundo Novo, né? Tem quase tudo de utopia ali. Né? Com certeza. É bem utópico, né? Brave New World. Admirável Mundo Novo. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá? Podemos continuar, então? Então vamos lá, vamos para frente, então. Então,
qual é a grande contribuição de Marx, professor? Como que Marx contribuiu para a sociologia? Eu diria que a Professor, grande... volta ali no slide rapidinho. Volta sim. Aqui, ó. Tudo bem? Não, era só para eu ver um negócio ali e tirar um print, mas obrigado. Beleza, bom. E aí, qual é a grande contribuição, professor, de Marx para a sociologia? Tá? Eu diria, galera, que o Marx ele foi capaz de conciliar filosofia, economia, política, direito, e ele elaborou uma das críticas mais consistentes ao capitalismo. Coisa que nenhum autor até hoje conseguiu fazer, Marx fez. Até hoje, tem muita gente que escreve críticas ao capitalismo, mas o Marx talvez seja o cara que elaborou a crítica mais consistente, porque ele conseguiu reunir filosofia, economia, política e direito em um mesmo livro. Na verdade, em vários livros, né? E ele tentou o quê? Compreender a sociedade por um viés materialista. E aqui, na minha humilde opinião, entra o erro de Marx. Como assim materialista, professor? O Marx reduziu a existência humana a uma existência de produzir bens materiais. Você faz o que faz, age como age, pensa porque você quer o quê? Você quer uma boa roupa, um tênis, um celular, uma casa, um carro, é isso. Você faz o que faz, pensa porque pensa, age como age, porque você pensa em bens materiais. Então, Marx ele tentou compreender a sociedade justamente por esse lado, por um viés materialista. Será que realmente tudo que fazemos pensando em uma roupa de marca, um tênis, um celular, uma casa, um carro? Será que é isso mesmo? Né? E aí o Marx reduziu a sociedade à luta de classes. Ele reduziu a sociedade, a interpretação da sociedade, à luta entre opressores e oprimidos, burguês e proletariado. Na minha humilde opinião, foi um grande erro interpretativo de Karl Marx. Tudo bem? Mas tudo bem, vamos colocar aqui, ó, o socialismo científico ou o marxismo. O que ele tentou fazer? O socialismo, ele fez críticas, o marxismo, ele fez críticas ao capitalismo, ele tentou compreender a sociedade por um viés materialista. Tentou compreender a sociedade por um viés materialista. Tá? Professor, qual que foi o que você acha que foi o erro de interpretação dele? O erro dele, para mim, na minha humilde opinião, foi tentar compreender a sociedade por esse viés materialista, como se tudo que fazemos pensando em bens materiais. Eu pergunto a vocês aí do outro lado, será que vocês estão estudando hoje, nesse exato momento, às 5h34, estão perdendo tempo na frente do computador, assistindo uma aula de sociologia, porque vocês querem só um carro, uma casa, dinheiro, um tênis de marca, um celular de marca? Será que é isso mesmo? Ou será que existem sonhos, perspectivas de um futuro melhor para você, para sua família, que não necessariamente esteja ligado a bens materiais? Será que vocês estão lutando por algo que vocês amam? Algo que você... Poxa, professor, eu amo medicina, eu quero ser médico. Muito além do dinheiro, a medicina é minha paixão. Será que você também não pode ser guiado pelas suas paixões? E aí, nesse quesito aqui, eu acho que o Marx deu um tiro no pé. Entende? Importante, galera, como todo autor, o Marx acertou em muita coisa, como errou em um monte também. Como todo autor. E a gente tem que estudar Marx, tem que ler Marx para entender isso. Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Antes de criticar e exaltar o marxismo, antes de botar a camisa do Che Guevara, antes de botar aquele brochezinho com martelo e a foice, leia Marx. Gente, eu entrei na UFES, e na época eu entrei na UFES, tinha um monte de aluno, era modinha, ser de esquerda marxista, era modinha. E eu, né, um bobão da UFES, né, aquele bando de veterano, tudo de camisa vermelha, martelo, foice, bolsa cheia de broche, MSU, MTU, MTS, MST, todo mundo PT, né? Aí eu entrei na UFES, eu falei, caramba, aqui bomba, né, galera de esquerda, aqui é todo mundo de esquerda, todo mundo aqui é revolução, e falei, nossa, que legal, cara, mas qual o livro que você mais gosta de Marx? Eu não leio Marx, não. Você é marxista? Eu sou marxista. Qual livro você leu? Não, nenhum, não li nenhum. É mais ou menos assim, ó, um cirurgião que nunca leu um livro de anatomia. Essa é a ideia. Ou um cozinheiro que nunca leu um livro de culinária.
Essa é a ideia. Esse é o problema de pessoas que defendem Marx e pessoas que criticam o marxismo. Não ler Marx. E eu bato na tecla, gente, para criticar e exaltar o marxismo, você precisa ler. Você precisa ler obras como o Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, por Karl Marx e Friedrich Engels. É uma obra panfletária? É. E é um livro que se tornou bandeira de diversos movimentos sociais, diversos movimentos sindicais, partidos políticos, e também movimentou revoluções. Várias revoluções, Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, foram guiadas por esse livro. Você precisa ler O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, publicado em 1852. É uma obra em que Marx desenvolve as suas teses fundamentais que nós vamos estudar aqui, materialismo histórico, luta de classes, revolução do proletariado, doutrina do Estado, ditadura do proletariado. A gente vai estudar esses conceitos tudo. Você precisa ler o Capital, os 3 volumes, cada volume dessa grossura aqui, senão você não vai entender Marx, que para muitos é a obra marco do pensamento marxista, é a crítica mais concisa ao capitalismo, é o livro O Capital. Nesse livro, Marx traz conceitos como mais-valia, capital constante, capital variável. Ele destrincha a ideia de modo de produção capitalista, nós vamos estudar. Ele faz uma crítica sobre a teoria do valor do trabalho, lá em Adam Smith, na obra Riqueza das Nações. Entre outros assuntos, tantos outros assuntos que ele tratou nessa obra. Tem que ler a ideologia alemã, escrita também em parceria com Friedrich Engels, em que aparece o Marx mais intelectual, o Marx mais sábio, mais inteligente, crítico a si mesmo, tá? Então, galera, tem que ler. Porque se você não ler, você vai ficar igual um papagaio de pirata, repetindo o que esses youtubers bocoió, que também nunca leram Marx, ficam falando na internet por aí afora, entende? Então, precisa ler o marxismo para entender Marx. Assim como você precisa ler um livro de culinária para fazer um bom prato, você precisa ler um livro de anatomia para fazer uma operação. Então, e o que eu mais presencio hoje é o preconceito fruto da ignorância, de pessoas que nunca leram o Manifesto, nunca leram o Capital, nunca leram Ideologia, nunca leram o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Que são, eu digo assim, digamos, né, os livros mais ideologia alemã, que são os livros mais, digamos assim, mais fáceis de leitura e também mais, digamos assim, acessíveis. Tem outros, né? Tem A Miséria da Filosofia, tá? Que é um livro também muito bom, mas esses aqui são os centrais para nós, tá? Esses livros mais que eu vou tomar como referência ao longo dessa Capital nossa... é acessível, professor? Até onde eu ouvi falar, esse livro aí é pesado pra caramba. Tem que ter um diploma em economia, no mínimo, para entender esse troço aí. Não precisa não, gente. Precisa não. Ele só é grande. Ele é 3 volumes dessa grossura. Tá? Ele só é grande, mas ele não é difícil, não. Pelo contrário, é ele que vai te elucidar o capitalismo. O problema é que as pessoas, os intelectuais, sabe? Eles, nossa, como o Capital é um livro rebuscado, um livro crítico, você tem que entender de economia. Porra nenhuma! Se você ler o Capital, você vai ver que ele é tão didático na minha aula, entende? Você vai ter que ter um esforço em alguns conceitos, vai, mas ele não supera o seu talento, Diogo. Pelo contrário, é um livro tranquilo, tá? Não é difícil, não. Ele é grande, só isso, ele é grande. Eu, particularmente, eu não li o 3º volume todo, porque ele é extenso e grande. E na época da faculdade, mesmo assim, para apresentar trabalhos, projetos, cara, ele era cansativo de ler, ele é grande e cansativo, mas ele não é difícil de entender, não. Tá? Volume 1 e 2, então, foi o melzinho na chupeta. O volume 3 que eu garrei, que comecei a trabalhar, etc, e não tinha mais tempo, eu falei, eu vou ler essa porra nada, eu nem acredito nessa merda, aí me deixei de lado mesmo, aí não terminei de ler. Mas um dia, quem sabe, na minha aposentadoria, termino de ler o 3º volume. Faltam pouquíssimas páginas, tá? Faltam pouquíssimas páginas. Mas, enfim, né? Mas são livros essenciais, porque você só vai entender mais. Quer um pitaco? Começa no Manifesto. Tem disponível na internet. Eu tenho. São 96 páginas. Eu tenho disponível em PDF. Eu posso mandar para vocês no grupo da turma. Eu mando depois, se a galera quiser. Melhor não, hein, professor? Vai pegar mal.
Perigoso isso aí, se não mandar com contexto junto. Nossa, o professor está doutrinando os alunos, né? Por isso que eu estou falando, né? Se quiserem, né? Se quiserem, podem me pedir no particular, que eu envio para você. Já tive problemas com isso, sabe? Já tive, você bem destacou bem, já tive problemas com isso mesmo. Agora, eu dou a opção, gente, você só vai entender o Marx se ler. Você tira um domingo, 2 domingos, você lê o manifesto rapidinho, aí você pode tirar a sua conclusão. Isso é uma bosta, ninguém vai acreditar nisso aqui não. Ou não, caramba, Marx realmente está certo. Aí vai de cada um, né? Vai de cada um, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Tranquilos? E aí, o que é, né? O que Marx faz aí de grande relevância, professor, grande contribuição dele? Segundo Marx, as sociedades só podem ser compreendidas por meio das suas condições materiais de sua existência. Ok? Então, o Marx analisa as chamadas condições materiais da existência de uma sociedade. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Professor, que lance é esse? Marx diz, quer compreender qualquer sociedade, e esse é o objetivo da sociologia, né, compreender a sociedade, basta você estudar as forças produtivas e as relações sociais de produção. Forças produtivas e as relações sociais de produção. Vamos lá, professor. O que são as forças produtivas? É como o homem transforma a natureza. O que são as relações sociais de produção? É como os homens se organizam para transformar a natureza. E ao longo da história, a maneira como os homens transformam a natureza e a maneira como eles se organizam para transformar a natureza, aí você me pergunta assim, transformar a natureza em quê? Algodão em tecido. Látex, borracha em um celular. Tinta em uma caneta. Né? Celulose em papel. Celulose em papel. À medida que, né, os indivíduos, seres humaninhos, transformam a natureza, eles dão sentido para o mundo que ele existe. É aquela ideia do materialismo, né? A existência humana se reduz a produzir bens materiais. Alguns bens são para a nossa sobrevivência, comida, roupa para crescer do frio, para a gente não morrer de frio. Ou alguns bens são para o nosso supérfluo. Um celular, um relógio, né? um Nelsoro, né? Um carro. Alguns bens são para nosso luxo, nosso plano de ostentação. Então, o que Marx faz? Ele tenta analisar a sociedade pelas suas condições materiais. E como é que eu entendo essas condições materiais, professor? Estudando as forças produtivas, como os homens transformam a natureza, e as relações sociais de produção, como os homens se organizam para transformar essa natureza. Entendendo as forças produtivas, entendendo as relações sociais de produção, você vai entender qualquer sociedade segundo Karl Marx. É ele que está dizendo, tá? Não sou eu não. E outra, eu discordo. Eu não só eu, como outros críticos também. Não podemos reduzir a sociedade a condições materiais. Existem sociedades tribais na África, por exemplo, que não conhecem dinheiro, que não conhecem propriedade privada. Existem tribos na floresta equatorial brasileira, na floresta amazônica, que vivem e desconhecem isso é meu, aquilo é seu, não é de todos. O que é produzido, o que é caçado, o que é pescado, é de todos. E eles nunca leram Marx para isso, tá? Eles nunca leram Marx para isso. O que eles produzem, não produzem para o bem particular, mas produzem para o bem de todos, para a sobrevivência da tribo. Então, galera, nesse sentido, Marx exagerou. Eu acho até que ele cometeu até um exagero bem grande, tá? Minha opinião, claro, tá? Tudo bem, galera? Uma vez eu dando essa mesma aula, do outro lado tinha um socialista ferrenho, né? Um defensor do socialismo. Nossa, ele faltou, ele ia voar no meu pescoço na aula. Aí eu falei, meu filho, mas você leu Marx mesmo? Eu li o manifesto. Eu falei, sim, mas você entendeu? Não, Marx fala isso mesmo. Então, pronto, meu amigo. Né? Você acha que não é um exagero, não, por parte dele? Você não acha que é um exagero, não, resumir o que as pessoas fazem, pura e simplesmente buscando bens materiais?
Você, por exemplo, você está estudando porque você quer uma casa, um carro, um barco, um iate, um celular de última geração? É só por isso que você está estudando? Ele ficou me olhando, pensando, ele viu, caramba, é mesmo, né? Eu mesmo não estou agindo dessa... Enfim, aí deu um bugzinho na hora. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, dá uma relê, olha para a realidade que você vive, porque não basta ler, tem que olhar para a realidade, né? Depois avalia direitinho. Mas enfim, né? Tudo bem, galera? Perguntas, dúvidas? Nossa, tem um monte aqui. Ó. Condições materiais é o quê? Vamos lá. Condições materiais é explicado pelas forças produtivas e as relações sociais de produção, Juliana, né? Condições materiais é o que a vida humana é, segundo Marx. A vida humana é reduzida nas suas condições materiais. O que é a condição material? Você produzir ou para a sua sobrevivência, ou para o seu luxo, para a sua ostentação, o seu bel prazer. Produzir o quê, professor? Uma roupa, um medicamento, um celular, um relógio, um carro, uma casa. Todas as vezes que eu pego a matéria-prima e produzo, transformo, eu estou produzindo bens materiais. Aí o que o Marx fez? Reduziu a nossa existência humana à existência de condições materiais. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É exatamente, né, Sofia? O famoso ler o resumo do Google e falar com propriedade de pós-doutor. Assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Pega uma frase solta aqui, acolá e pronto. Ah, importante, galera. Uma vez eu mandei um aluno ler Marx, ele falou, professor, não vou ler Marx, não. Eu falei, por quê? Ah, professor, posso virar um marxista. Você é besta, rapaz. Ler Marx não vai fazer de você um marxista, não. Ler Marx, no máximo, vai fazer de você mais crítico sobre a ideia de Marx. Assim como ler livros de culinária, não vão fazer de você um masterchef, um cozinheiro. Tá? Ou seja, tem que ler Marx. Alguém botou aqui, ó. Li Harry Potter e virei bruxinho. Gente, é uma bobagem sem tamanho, a gente tem que ler. Ou ainda, às vezes, as pessoas fazem uma crítica, eu pergunto, mas você leu? Eu não preciso ler essa porcaria para ver que é uma bosta. Que bom, né? Seguindo essa mesma lógica, né? Você vai longe, né? Então, gente, tem que ler, né? Não é lendo Marx, não se preocupe. Você lendo Marx, você não vai se tornar um marxista. Ler Marx vai te dar propriedade, argumentos, tanto para criticar, quanto para, né, abraçar a causa marxista. Tá? Não se preocupe, a gente vai voltar a falar dessas ideias aqui, tá? Na verdade, vamos voltar a falar agora. Ó, tá? Vamos lá. Professor, o que é essa ideia, então, que Marx defende? O Marx diz o seguinte, que ao longo da história humana, toda a sociedade humana desenvolveu, trabalhou, produziu dentro de um modo de produção. Lá na Idade Antiga, nós tivemos um modo de produção escravista. Grécia e Roma, modo de produção escravista. Na Idade Média, nós temos um modo de produção feudal. E a partir do século XV, da Idade Moderna em diante, nós temos um modo de produção capitalista. Bem? E o próprio modo de produção capitalista se divide em 3 fases. O capitalismo mercantil, ou comercial, ou que alguns autores gostam de chamar de pré-capitalismo. Tá? O capitalismo financeiro, okay? Ou monopolista, e hoje o que bomba, né, a nova fase do capitalismo, o capitalismo informacional. Já se fala disso hoje, né? Mercantil, financeiro, informacional, a era da computação, da informação. Hoje você já tem dinheiro virtual, né? Bitcoin, né? Você já tem dinheiro que está girando aí na rede mundial de computadores. Hoje você faz transações via internet, né? Via Pix, olha isso, né? Você tem uma carteira virtual hoje. Capital não virou algo palpável, virou algo virtual, informacional. Tá? E o que seria, então, professor, o modo de produção? É a forma de organização socioeconômica de uma dada sociedade. Então, é a forma
de organização socioeconômica de uma sociedade. Isso que é modo de produção. Ao longo da história, houveram várias formas diferentes de organização socioeconômica. E essa forma de organização se dá em uma determinada etapa das forças produtivas e das relações sociais de produção. Em uma determinada etapa das forças produtivas e das relações sociais de produção. Vamos lá, de novo. Professor, o que é essa ideia de forças produtivas mesmo? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Como entender o modo de produção? Para entender o modo de produção, você tem que entender as forças produtivas e as relações sociais de produção. O que são forças produtivas? É como os homens transformam a natureza. Transforma a natureza em quê, professor? Em bens materiais. Ok? O que são as relações sociais de produção? Aqui também. As relações sociais de produção é como os homens se organizam para transformar a natureza. Transformar a natureza em quê, professor? Em bens materiais. Então, quer entender qualquer sociedade, basta você estudar as forças produtivas e as relações sociais de produção desta sociedade. Entendendo as forças produtivas e relações sociais de produção, você vai entender o modo de produção. Então, lá na Idade Média, no escravismo, as forças produtivas e relações sociais de produção são diferentes do modo de produção capitalista, que são diferentes do modo de produção feudal. Então, repito, forças produtivas, como os homens transformam a natureza. Relações sociais de produção, como os homens se organizam para transformar essa mesma natureza. É basicamente isso, bem? Agora, importante. Para transformar a natureza, os homens utilizam meios de trabalho e objetos de trabalho. Olha o que eu estou dizendo. Para transformar a natureza em uma matéria-prima, em bens materiais, o homem se utiliza de meios de trabalho e objetos de trabalho. O que são os meios de trabalho? São as ferramentas. Vou botar aqui, ó. Meios de trabalho. São as ferramentas. É a tecnologia disponível para o homem trabalhar. E ao longo da história, vocês sabem, né? A maneira como produzimos mudou por quê? Porque a tecnologia mudou, as ferramentas mudaram. E o que é o objeto de trabalho? É a matéria-prima. Objeto de trabalho. É a matéria-prima. Vamos lá, galera. Para resumir isso aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje com chave de ouro. Nesse exato momento, eu estou sentado em uma mesa onde tem, né, é uma mesa de escritório, partes de emborrachadas, pés de metal com parafusos e solda. Existe uma lâmina de PVC em cima dessa mesa. A madeira é comprensada com resina, ok? Existem gavetas com roldanas que facilita a abertura e fechamento. Existe um pequeno suporte para eu pegar essa gavetinha de plástico. Aí a pergunta é, na Idade Média, será que alguém conseguiria produzir uma mesa igual a esta? Por que não? Porque as forças produtivas e as relações sociais de produção da Idade Média são diferentes da de hoje. Os meios de trabalho e os objetos de trabalho são diferentes de hoje. Então, hoje, no modo de produção capitalista, na era informacional, a gente consegue produzir essa cadeira, porque temos tecnologia, temos ferramentas, temos matéria-prima para produzir. Mas na Idade Média, na Idade Antiga, lá no modo de produção escravista, no modo de produção feudal, seria impossível produzir uma mesa como esta aqui. Entende?
Então, ao longo da história, o modo de produção muda. Por que muda? Porque as forças produtivas, as relações sociais de produção, como o homem transforma a natureza e como os homens se organizam para transformar a natureza, muda. Os meios de trabalho, o objeto de trabalho, as ferramentas e a matéria-prima, muda. Entende? E por que muda, professor? Porque as sociedades são dinâmicas. Aí o que Marx diz? Quer entender qualquer sociedade? Basta você estudar as forças produtivas e relações sociais de produção. Entendendo as forças produtivas e relações sociais de produção, você vai entender qualquer modo de produção. Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Vamos lá, perguntas. De boa, galera? Bom, na nossa próxima aula, então, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar a evolução da ideia de Marx em torno dessa concepção de revolução, a partir dessa coisa aí que é o modo de produção, tá? A gente vai falar do capitalismo, do socialismo, do comunismo e como a diferença de cada um desses modos de produção, tá? Então, na próxima aula, a gente dá sequência à nossa aula, galera. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu vou postar essa aula depois lá no grupo da turma, vou disponibilizar no blog também, lá no Google Classroom, tá? Assim que ela baixar aqui, eu gravar, eu vou disponibilizar para vocês. Foco, dedicações sempre, e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau, tá?